Olá, aqui quem fala é Elemar Júnior, tudo bem? Eu quero começar dizendo que é um imenso prazer estar participando dessa edição online da CodeCon. Nessa palestra, eu quero falar sobre estratégias para a evolução de sistemas monolíticos, potencialmente legados, em sistemas baseados em microserviços. Antes de avançarmos, entretanto, eu considero muito importante, na verdade fundamental, revisitar algumas ideias e conceitos. Para começo de conversa, por que alguém estaria interessado em migrar um sistema monolítico, potencialmente legado, em microserviços? A resposta justificativa para essa ideia tem que estar pautada no aumento da produtividade, ou seja, de alguma forma, melhorar o desempenho com menos empenho, melhorar os resultados com menos trabalho, melhorar os retornos com menos investimento. Só vale a pena você migrar de uma aplicação monolítica para uma aplicação baseada em microserviços quando você sente alguma dor. Outro ponto importante, para você poder migrar de um sistema monolítico para um sistema baseado em microserviços, você precisa trabalhar a arquitetura de software em nível hard. Aliás, você precisa de arquitetura de software em nível hard e DevOps em nível hard também. Porque de muitas formas o que arquiteturas baseadas em microserviços entregam é uma simplificação do desenvolvimento, porque a gente trabalha com escopos menores, mas um aumento substancial da complexidade da operação. A gente transfere a complexidade do desenvolvimento para a operação. Sob a perspectiva de arquitetura de software, eu defendo essa visão consolidada de que arquitetura é igual a componentes, mais responsabilidades, mais relacionamentos, mais estratégia. Nessa visão de microserviços, cada microserviço pode ser entendido como um componente, assim como as responsabilidades de cada microserviço são as responsabilidades desses componentes. A forma como esses microserviços vão se comunicar, se vai ser síncrona ou assíncrona, faz parte dos relacionamentos, bem como os protocolos que vão ser utilizados nessa implementação. E, finalmente, a estratégia versa sobre os principais atributos de qualidade. Outro ponto muito importante, não é porque você tem um monólito que você tem um legado. Um legado nasce quando a capacidade do time de pagar dívidas técnicas é menor do que a necessidade de assumir dívidas técnicas. Nesse contexto, um sistema baseado em microserviços mal implementado, um sistema baseado em microserviços que exige adoção frequente de novas dívidas técnicas, acaba já nascendo como legado. Percebe? Então, essa distinção é fundamental. Ter um monólito não é necessariamente algo ruim. Aliás, é mais do que aplicável em diversos contextos. Quando você busca uma implementação pautada em microserviços, o seu principal ponto de atenção é o desacoplamento. O seu negócio, o seu ambiente, o seu contexto demanda evolução rápida e, por isso, desacoplada. Se quando você tem um sistema baseado em microserviços, você precisa fazer, durante um deploy, o deploy da solução completa, você não tem um sistema pautado em microserviços. O que você tem é um sistema monolítico distribuído, que é o pior de todos os mundos. Além disso, antes de avançarmos, cabe uma ressalva. A grafia para microserviços, em português, tem 2 S's. Se você ver alguém escrevendo microserviços com hífen, suspeite. Se você ver alguém escrevendo microserviços colocando um espaço, suspeite. Se vamos fazer, façamos certo. Recentemente, a Google propôs uma definição para engenharia de software que me agrada bastante. Eles disseram que um software tem boa engenharia quando ele mantém a eficiência na medida em que a escala muda ao longo do tempo. E isso é muito verdade. Seguramente, pensar em software para suportar uma escala de 1000 usuários contra pensar em software para suportar uma escala de milhares de usuários é algo bastante diferente. Trabalhar com um time de poucas pessoas é muito diferente de trabalhar com um time com muitas pessoas. Práticas que você utilizava em um determinado tempo simplesmente param de funcionar depois. Percebe? Então, de muitas formas, às vezes,
adotar microserviços é uma resposta para o desafio de manter a eficiência conforme a escala se modifica. Você pensar em microserviços eventualmente vai te dar fundamentação para organizar times e principalmente organizar os componentes de maneira a suportar as mudanças de escala ao longo do tempo. Mas assumamos que você já fez todas as ponderações que eram necessárias e concluiu que, de fato, o seu sistema monolítico precisa ser decomposto em diversos microserviços. Como proceder? A minha recomendação é para que você comece devagar. Antes de qualquer coisa, colocando entre o seu sistema, que provavelmente já expõe uma API, e quem está consumindo o seu sistema, um proxy HTTP. Sim, um proxy que simplesmente recebe requisições e encaminha essas requisições para o sistema legado. Qual é a função desse proxy? Na verdade, tem diversos propósitos. O primeiro propósito é demonstrar que a sua infraestrutura já está pronta para trabalhar com este tipo de indireção. Se você não conseguir sequer estabelecer esse proxy, significa que eventualmente você tem um tema de casa a fazer antes de poder avançar. Além disso, a ideia é que você consiga criar uma segunda aplicação, além da sua aplicação legada, rodando. É o seu primeiro microserviço. Esse primeiro microserviço recebe as requisições direcionadas por este proxy. Ou seja, o proxy tem uma espécie de chave que determina se uma requisição é feita para o novo microserviço ou se ela continua sendo feita para a API legada. Se algo der errado, eventualmente bastará mudar esta chave e isso servirá de base para a prática de desacoplar o deploy do sistema da liberação de uma nova feature, como, por exemplo, a implementação de um microserviço. Repara que nesse primeiro desenho, esse desenho que eu estou fornecendo aqui, eu não estou, a princípio, pelo menos, fazendo o desacoplamento das bases de dados, que, como você já deve saber, é um fundamento para termos microserviços. Eu estou mantendo este microserviço consumindo a mesma base do sistema legado. Isso tudo é para permitir que, eventualmente, esse chaveamento entre uma API ou outra possa ser feita de forma menos traumática. Ok? É importante, entretanto, que a gente reconheça que essa única base de dados sendo compartilhada entre a aplicação monolítica e o microserviço se converte rapidamente em um ponto de acoplamento e, consequentemente, vai na direção oposta dos objetivos de se implementar microserviços. Afinal de contas, mudança de esquema nessa base acaba quebrando as duas implementações. O ideal é, tão logo possível, restringir acesso ao banco de dados da base legada. De que maneira? Desenvolvendo, eventualmente, em cima da base do sistema legado, uma API, aqui sinalizada como HTTP, mas não foquemos no protocolo, uma API que serve especificamente para prover informações para minha aplicação de microserviço que eu estou construindo de forma independente. Essa dependência de API é algo importante e relevante. Por quê? Porque ela vai aumentar o tráfego na rede e potencialmente gerar aqui uma preocupação relacionada com a performance. Afinal de contas, a rede é um dos grandes limitantes de performance. Por isso mesmo, já começa a ficar importante nós trabalharmos com a ideia de desenvolver uma base de dados especificamente para esse microserviço, para diminuir a quantidade de requisições que eu vou fazendo em cima da base legada. Mas enquanto eu tenho esses dois sistemas convivendo, isso é uma preocupação que eu preciso ter em mente ou manter enquanto eu estou nesse processo de transposição. Um ponto importante, então, é começarmos a pensar sobre estratégias onde nós identificamos que dados são necessários para a aplicação legada, para a aplicação monolítica, que dados são utilizados especificamente pelo microserviço que nós estamos isolando e quais são os dados que são utilizados pelos dois ambientes, pelos dois sistemas. E aí já começarmos a traçar estratégias de evolução para
tratar essa evolução no futuro. Ok? Uma vez que você tenha desenvolvido um microserviço que esteja rodando de forma confiável e que você não precise recorrer ao proxy HTTP para mudar o chaveamento, para voltar o processamento para a aplicação monolítica, a aplicação legada, uma vez que você tenha atingido esse nível de maturidade, é fundamental que você comece a remover da aplicação legada o código que suporta as operações do sistema monolítico. Isso faz parte da estratégia de enforcamento do teu sistema legado. Você vai reduzindo o teu sistema legado à medida que aplicações externas conseguem cumprir parte do propósito para o qual esse serviço foi desenvolvido e pensado. É importante a essa altura do campeonato deixar claro que essa estratégia de enforcamento talvez seja a única que eu vi funcionar nesses anos todos trabalhando com o desenvolvimento de software. Quase sempre quando nós conhecemos ou quase sempre quando nós interagimos com empresas que formam times novos para desenvolver uma versão nova da aplicação e buscam fazer uma estratégia de migração Big Bang, sabemos com antecedência que as chances de fracasso são gigantes. Se há um jeito de proceder essa migração de monolítico para microserviços, é através da prática do enforcamento. Ou seja, você tira fora parte da implementação, garante que essa implementação esteja funcionando, mesmo que consultando a base de dados monolítica, e então, quando você tem sucesso nessa migração, você remove aquela parte do sistema legado e remove também a chave do teu proxy. Quando se atinge esse estágio de ter uma aplicação rodando com um microserviço apartado e com uma aplicação monolítica já encurtada daquela parte que o microserviço implementa, passa a ser fundamental que se observe se a estrutura da organização também mudou. Deixa eu explicar essa ideia um pouco melhor. Existe uma lei chamada Lei de Conway. A Lei de Conway diz que empresas que desenvolvem sistemas estão condenadas, e esse condenadas é ênfase minha, a criar sistemas que replicam a estrutura de comunicação das empresas. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma direta para você. Empresas com times monolíticos não implementam microserviços. Quando você tem um sistema e que você deseja ter um sistema baseado em microserviços, é importante que a estrutura da organização comece a refletir essa separação, criando também times separados para suportar cada parte do sistema. Aliás, deixa eu te mostrar algumas estruturas organizacionais e, eventualmente, alguns problemas que você precisa entender e superar. Considere, por exemplo, que na sua empresa você estruture 3 times, time A, time B, time C. Cada time com uma divisão para desenvolver front-end, outra para desenvolver back-end. Por uma questão de otimização, a empresa resolve manter um único time de DBAs e também um único time de operações. Segundo a lei de Conway, o que uma estrutura organizacional assim produz? Produz sistemas onde cada back-end é perfeitamente ajustado para atender o front-end daquela parte e não das outras. Além disso, se eu tenho um único time de DBAs, as chances são enormes de que eu tenha uma única base de dados monolítica também. Ou seja, eu tenho um ponto de acoplamento, assim como uma única estrutura de deploy, porque eu só tenho um time de operações. É por isso que é importante, na verdade fundamental, que a gente comece a trabalhar com a ideia de que cada time consiga fazer o processo de desenvolvimento de software, entrega e sustentação de ponta a ponta. Assim, o ideal seria que eu tivesse um DBA em cada vertical, em cada time, e também um responsável por operações que trabalhe também em cada time. Então, mais uma vez, microserviços exigem DevOps trabalhando em nível hard.
Outro aspecto interessante que precisa ser ponderado é que o ideal é que a estrutura de UX, e aqui eu não me refiro especificamente à interface gráfica com o usuário, mas estou falando de experiência mesmo, que inclui inclusive aplicações terceiras ou outras APIs que consumam os serviços disponibilizados pelo time A, B e C. Enfim, eu preciso ter um time de UX separado e apartado. Para quê? Para garantir que todos os times consigam entregar uma experiência satisfatória para quem não faz parte daquele time. O que mais se encontra são sistemas de microserviços sem documentação ou meta-informação apropriada para permitir estruturas de desenvolvimento que vão parar de pé na medida em que a escala aumenta. Outro ponto muito importante em processos de migração é repensar a forma como você gerencia login e métricas. Aliás, você precisa parar de pensar em login e métricas e começar a falar sobre observabilidade. Você precisa de tracing e tracing distribuído. Por quê? Porque muitas vezes as requisições externas, requisições de usuários, vão passar por diversos componentes, diversos microserviços dentro da tua infraestrutura. E você precisa ter formas de identificar rapidamente o que está dando errado quando algo der errado. E acredite em mim, mais cedo ou mais tarde, algo vai dar errado. Então você precisa de bons instrumentos. Atualmente se fala muito sobre uma biblioteca chamada OpenTracing e outra biblioteca mais nova chamada OpenTelemetry. São duas implementações tidas como padrão para implementação de instrumentação com login, métrica e tracing em aplicações distribuídas como aplicações baseadas em microserviços. Aliás, deixa eu te mostrar aqui a interface do Jaeger, que é uma implementação de cliente de tracing distribuído implementada e que suporta o OpenTracing. Repara que nessa implementação nós temos aqui indicativos de tempos e durações dentro de diversos componentes numa infraestrutura de serviços. O Jaeger foi desenvolvido pelo time da Uber. Acho que eles sabem o que eles estão fazendo. Eventualmente, você precisará também pensar um pouco melhor na forma como vai acontecer a comunicação entre os diversos componentes. Uma abordagem comum, porém mais ingênua, implica em tentarmos fazer com que os diversos serviços utilizem comunicação síncrona, ou seja, um fazendo requisição para os outros todo o tempo. Aliás, é importante que você entenda que muitas requisições síncronas são indicativos de que, eventualmente, você não planejou e não decompôs os seus microserviços de maneira apropriada. É muito comum verificar implementações de microserviços feitas de maneira ingênua, onde a função de cada microserviço é prover dados para todos os demais. Por exemplo, eu ter um microserviço de produtos, um microserviço de clientes, um microserviço de fornecedores, enfim. Quando você tem microserviços decompostos em dados ou provendo dados, na prática você cria um pesadelo para a rede, porque o tráfego entre os microserviços tende a ser bastante alto. Uma abordagem superior é não fazer a fragmentação do monólito por serviços ou microserviços baseados em dados, mas baseados em operações e processos. Percebe? Então, no lugar de eu ter um microserviço sobre produtos, fornecedores, clientes, eu vou ter um microserviço que suporta carrinho, eu vou ter um microserviço que suporta transação de pagamento e por aí vai. Essa separação apropriada vai fazer com que o teu sistema pare de pé. Além disso, vai te dar a possibilidade de substituir abordagens síncronas por abordagens assíncronas, representadas aqui nesse diagrama que eu estou compartilhando através dessa camada de mediação. Essa camada de mediação pode, em muitos casos, ser implementada como um ISB ou ainda conforme um sistema simples de mensageria. A divisão aqui entre API interna e API externa é uma recomendação do Gartner para você conseguir eventualmente criar implementações que sejam desacopladas e que diminuam o atrito na medida que você estabelece novos modelos de parcerias externas. Mas isso é conversa para outra palestra.
O que é importante indicar aqui é essa visão de separação entre os sistemas, utilizando, se possível, mecanismos de comunicação e relacionamento que sejam assíncronos, principalmente pautados em mensageria. Isso implica em boas regras de decomposição. Aliás, uma dúvida muito frequente relacionada com microserviços é exatamente que técnica empregar para poder fazer a decomposição. Pois é, essa não tem uma resposta simples, tá? Há quem defenda a utilização de técnicas relacionadas com Domain Driven Design, onde eventualmente cada Bounded Context represente um serviço, mas daí o que você teria não seria um microserviço, mas talvez um serviço, ou macro, ou mini serviço, enfim. Se tamanho é uma coisa importante para você, talvez Bounded Context não seja a boa resposta. Há também quem defenda que agregados, sendo um bloco transacional, uma unidade transacional, talvez também funcionem bem como sendo microserviços. Mas eu não gosto muito da ideia de agregados como blocos para separação de microserviços, porque isso acabaria forçando com que eu pensasse numa estrutura baseada em dados e não baseada em processos. Uma recomendação que eu tenho seguido e que tem funcionado para mim com bastante frequência na prática é tentar fazer um mapeamento dos serviços baseando-me em uma referência de BPMN, ou seja, eu tento fazer um mapeamento do processo que eu desejo suportar e, eventualmente, cada lane, cada faixa no BPMN funciona para mim como um microserviço. Mais adiante, aliás, cada atividade dentro de uma lane também funciona bem como microserviço. Se eu tivesse que recomendar apenas uma estratégia de decomposição para você, provavelmente a estratégia que eu recomendaria seria essa. Parta do mapeamento do processo e repare nas lanes primeiro como uma primeira estrutura, estratégia para divisão e depois, eventualmente, as atividades também como implementação, uma nova implementação para divisão. Entretanto, aqui cabe uma dica prática, tá? Não se preocupe tanto com o tamanho do seu serviço no início. Se é micro, se é macro, não vai fazer diferença. O importante é você começar a pensar a decomposição. Aliás, eu recomendo que você comece com fragmentações maiores. Elas costumam dar menos dor de cabeça e vão te dar mais chances de voltar atrás e fazer os ajustes que forem necessários caso eles apareçam. Nada pior do que uma decomposição infeliz, uma estratégia de decomposição infeliz que topa a rede. Aliás, eu já vi redes de 1 gigabit topando por causa de estratégias de decomposição infelizes. Bom, espetacular! Se você conseguiu chegar nesse estágio, você tem um indicativo de que você já começou a decompor o seu sistema, potencialmente legado, monolítico, em um sistema baseado em microserviços. Ou seja, o seu monólito já está sendo explodido em microserviços. Você já tem um. Qual o desafio agora? Construir o segundo. E assim por diante. Entretanto, é importante que você observe mais algumas coisinhas. Quando você tiver vários microserviços em produção, é interessante você observar 2 indicadores que vêm lá da teoria de grafos, mas que continuam sendo muito relevantes aqui. Porque, se você for parar para pensar, a estrutura de rede formada por microserviços, na prática, é uma estrutura de grafos. O primeiro indicador que eu gostaria que você começasse a pensar é sobre o indicador de centralidade. Quando você tem centralidade alta, quando você tem um microserviço que é requisitado por diversos outros, dessa forma ele fica no centro. Quando você tem um microserviço com alta centralidade, você tem a introdução de um ponto de falha dentro da tua arquitetura. E isso não é uma coisa boa. No gráfico aqui, se por acaso o microserviço vermelho cair, você tem boa parte da estrutura dos seus serviços com dificuldades. Além do indicativo de o ponto de centralidade ou indicativo de centralidade, um outro número importante que deve ser observado é o indicativo de coeficiente de agrupamento. É muito comum que em organizações em que se dividem, por exemplo, os times em 3 times para dar manutenção em algumas
alguns poucos microserviços, que os microserviços desenvolvidos pelo time se comuniquem muito mais entre eles do que com outros microserviços desenvolvidos por outros times. Isso indica um coeficiente de agrupamento. Aliás, é super interessante observar que você consegue perceber claramente o volume de agrupamentos conforme o número de times que você consegue estruturar dentro da organização para manter os diversos microserviços. O risco aqui é que eventualmente a dependência e o acoplamento entre esses serviços seja maior do que o devido. E aí você pode vir a ter problemas. Recapitulando então, seu objetivo para criar microserviços a partir de um sistema monolítico é tentar melhorar a produtividade, ou seja, melhorar a relação entre desempenho e empenho, entrega e trabalho, e assim por diante. Para isso, você vai focar em criar boas arquiteturas. Lembrando que nessa recomendação de arquitetura, componentes são os microserviços, com suas devidas responsabilidades e relacionamentos muito bem mapeados. Avançando, é importante que você não perca de vista a ideia de que você ter um monólito não indica que você tem um legado. Por isso, é importante que você tenha muito claro quais são realmente as tuas necessidades quando você pensa em migrar para uma arquitetura baseada em microserviços. Mas, assumindo que isso seja verdade, pense em arquiteturas que sejam desacopladas. Essas arquiteturas desacopladas, por sua vez, então, vão dar origem a bons microserviços, aqui com 2 S's, que vão permitir que você suporte as mudanças de escala ao longo do tempo, preservando a eficiência. Você começa, então, criando um bom proxy HTTP para poder servir como chaveamento e, inclusive, testar a sua infraestrutura para ver se ela está preparada para sistemas distribuídos e avança, então, apartando da base de código legada uma funcionalidade, isolando uma funcionalidade. Você faz primeiro isso sem separar, pelo menos no primeiro momento, a separação dos dados. Você não faz separação, fragmentação de dados. Avançando, você começa então a restringir acesso à base de dados, fazendo com que a nova implementação desse suposto microserviço respeite aqui uma API de consulta desenvolvida provavelmente com esse propósito e comece a trabalhar com os dados de uma forma isolada e apartada. É importante que você tenha em mente essa estrutura de divisão de dados para começar a planejar a evolução à medida que o sistema continua. Tendo um sistema, um microserviço que funcione de forma adequada, é hora de você remover o código da aplicação legada que provinha aquela funcionalidade e também remover a chave no teu proxy HTTP. Tendo feito isso, você busca a estruturação da organização em times que respeitem as separações dos microserviços. Afinal de contas, essa é a recomendação da lei de Conway. Sempre, obviamente, buscando uma estrutura organizacional que seja mais eficiente, que colabore com o desenvolvimento de sistemas com melhores arquiteturas. Além disso, você precisará, então, substituir suas práticas comuns de instrumentação baseadas em logs e métricas e acrescentar o conceito de tracing. Não qualquer tracing, tracing distribuído, usando ferramentas como o Jaeger, que foi desenvolvido lá pelo pessoal da Uber. Finalmente, você precisará começar a cogitar a estratégia de comunicação dos diversos componentes. Lembra? Componentes, responsabilidades e relacionamentos. Começar a pensar como esses componentes se relacionam para buscar abordagens que sejam preferencialmente assíncronas, porque elas também combatem o acoplamento. Para decompor e para conseguir chegar nessas estratégias mais assíncronas, é interessante você se basear em processos. E uma boa notação, como BPMN, ajuda você a identificar os processos de negócio e, consequentemente, criar boas fragmentações. Outra abordagem, talvez, é utilizando o Domain Driven Design, mas cuidado com ela. Finalmente, uma vez que você tenha implementado com sucesso o primeiro microserviço, o caminho é buscar o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E aí, quem sabe, começar a observar alguns bons indicadores para verificar e validar se a sua arquitetura está funcionando de maneira apropriada, observando tanto a centralidade quanto o coeficiente de agrupamento. Era isso. Eu queria agradecer mais uma vez muitíssimo pela sua companhia nessa palestra. Eu espero que você tenha gostado. Aqui, então, estão os meus dados de contato, meu telefone, meu e-mail.
Fique à vontade para consumir os conteúdos da Eximia Co. Nós temos um canal no YouTube em que falamos sobre domain driven design, arquitetura, ou seja, entre em contato com a gente, vai ser um prazer ajudar você nessa empreitada de migrar sistemas monolíticos em sistemas baseados em microserviços. Combinado?